parte de oncologia hoje, quando vocês forem atuar na psicologia especificamente, a psicologia ela é muito ampla e muito rica na atuação da psico-oncologia hoje em hospitais, né? Vocês veem aí, podem encontrar várias capacitações, né, especializações voltadas à parte hospitalar, né? Que é o psicólogo, acho que boa parte de vocês aqui fazem, ou já fizeram, ou vão fazer estágios em hospitais, e vocês podem, sim, compreender como funciona ali a dinâmica da pessoa doente, da pessoa acamada, né? Principalmente quando há necessidade da intervenção que é necessária do psicólogo com paciente paliativo, terminal, né, na terminalidade, enfim, com doenças crônicas que nos levam aí tanto à cura, mas também à terminalidade. Então, o câncer, ele é uma doença que hoje se faz necessário, quase que obrigatório, um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento emocional, não só do paciente, como os familiares também, né? E por isso que eu já comecei nessa área desde o começo, eu tive uma motivação, não vai dar para falar aqui, mas um dia eu faço uma live aí, se vocês quiserem nos seguir, tanto o Câncer Sem Medo, como o Consultório Play também, vocês podem nos seguir, que eu estou sempre fazendo lives aí, apresentando um pouquinho como funciona todo esse processo mais no detalhe, tá? Mas as motivações são muitas, né? Nós trabalhamos aqui no processo do alívio do sofrimento e de angústia de pessoas. Essa é a nossa, eu acredito, né? Eu como psicanalista e os colegas psicanalistas e psicólogos que estão aqui nesse encontro, o nosso maior propósito, né? A nossa maior motivação, se não é, eu acredito que deveria ser, obter conhecimento para proporcionar esse alívio da angústia e do sofrimento das pessoas, né? Então, por isso que quanto mais direcionado for o seu trabalho, quanto mais específico for o seu trabalho, quanto mais conhecimento você adquirir, vocês poderão exercer essa profissão em clínica, em consultório, com muita destreza e principalmente com muito amor, tá bom? Então, hoje talvez eu possa aí, quem ainda está estudando, né, eu espero que eu possa tocá-los aí para que vocês também conheçam um pouco mais dessa área oncológica, né, da angústia das pessoas e do que se pode fazer para tirar essas pessoas desse estado de angústia, e que vocês também possam seguir essa carreira, tanto na área hospitalar, tá, assim como na área clínica também em consultório. No caso do psicanalista, o psicanalista não atua em hospital, né? O psicanalista, ele sempre vai atuar aí na área clínica, no consultório. Isso é uma visão bem específica ali do suporte psicológico da psicanálise. A psicologia, ela é bem mais ampla, bem mais rica nessas áreas de atuação, então a psicologia te dá essa movimentação aí de atuar tanto na clínica quanto em instituições. Pode ser uma clínica médica, pode ser aí numa clínica de quimioterapia, ou até mesmo num hospital. Vamos lá. Esse projeto educacional, ontem tivemos a palestra aí da Renata, né, do Consultório Play. Eu também trabalho com a Renata, é um projeto nosso, esses dois projetos, nós somos sócios, né, do Instituto Câncer Sem Medo e do Consultório Play. São dois projetos educacionais, na onde a gente, como eu falei no começo, dissemina o conhecimento, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui, se vocês quiserem recursos terapêuticos práticos para atuação, vocês podem encontrar aqui no Consultório Play, tá bom? consultórioplay.com.br. E nós temos também um curso de capacitação voltado aí à psico-oncologia clínica de consultório, o nosso projeto do Câncer Sem Medo. Em breve também, o Psipro vai trazer aqui novidades para vocês, porque nós estamos fechando parceria também, já estou fazendo um spoiler aqui das nossas parcerias, então aguardem aí que terá coisa muito boa vindo para vocês aí muito em breve. Bom, resumidamente, o que pode causar um câncer, né? Nós trabalhamos aí a parte psicológica, do viés da psicossomática, né? Da conversão, enfim, de todo aquele processo da somatização de emoções negativas. Mas o que causa efetivamente câncer, né? Nós temos aí falta de uma alimentação saudável, né? Esse é um dos grandes fatores de adoecimento de câncer e doenças crônicas hoje no mundo.
Quanto mais industrializado a gente come, mais essa comida está nos matando, né, e não aí nos ajudando. A vida em si, mas está desenvolvendo muitas doenças, principalmente processos inflamatórios do nosso corpo. Não vou entrar no detalhe, que também não é minha área, não sou nutricionista, tá bom? Mas eu trabalho junto com nutricionistas, sempre na oncologia. Vocês vão perceber a necessidade da saúde integrativa, tá? Então, nunca o psicólogo ou o terapeuta, o psicanalista oncológico, ele vai trabalhar só ali na área de atuação dele. Então, é uma frente, você vai trabalhar muitas vezes com a psiquiatria, com o oncologista, com o médico especialista, com o nutricionista, enfim, toda essa frente, essa rede de apoio que o paciente precisa ali no processo de enfrentamento da doença. Não fazer exercício físico regularmente, então, essa palestra aqui já é até uma dica para vocês também, né? Não querem adoecer, cuidado aí com o que vocês estão comendo, que está nos matando, cuidado com o sedentarismo, né? O sedentarismo também nos gera aí um processo de adoecimento muito elevado, né? A gente come muito mais do que a gente precisa, é o único animal da natureza que come mais alimento do que precisa. Aí tem que queimar esse alimento, né, essas calorias de alguma forma. Então, comer mais do que precisa e não fazer exercício é a receita perfeita para você adoecer de doenças crônicas, inclusive de um câncer, tá bom? Estresse e descontrole emocional, eu pintei aqui porque exatamente essa é a nossa área de atuação, o que o estresse e o descontrole emocional contribui para o adoecimento de doenças crônicas. No curso de capacitação, você vai ver esse processo no detalhe, né, nesse processo voltado aí à psicossomática, mas ele é um processo bem complexo em todas essas redes integradas aí do nosso organismo, desde a nossa mente, o processo neurológico, o processo endócrino, enfim, o processo imune, né, até chegar na genética ali da célula. Poluição, toxinas, agrotóxicos também são contribuidores aí para a doença, para as doenças crônicas e câncer, né? Poluição, quem mora em grandes centros sabe muito bem o que é, né? As toxinas, principalmente o cigarro, o tabagismo, né? Que eu ainda vejo muita incoerência no ser humano no nível de conhecimento e informação que nós temos nessa era, nesse século, a pessoa ainda ingerir, né, fumar um cigarro, e claro, nós entendemos os aspectos psicológicos da fuga, mas é uma toxina que nos vai fazer adoecer, é só uma questão de tempo, tá? E os agrotóxicos que nós alimentamos também junto aqui, nós ingerimos junto com os alimentos, que aí a gente pode ver sempre aquela regrinha, quanto mais saudável, quanto mais crus os alimentos forem, né, quanto mais orgânicos os alimentos forem, quanto menos industrializado, mais saudável. Exposição ao sol. Nós, como país tropical, né, nós nos expomos muito ao sol, e isso aqui tem uma influência muito grande para o câncer de pele, tá bom? Pessoal, eu não vou ver perguntas, se tiverem perguntas, coloquem aí, que depois vai ser passado no finalzinho, nós vamos ter tempo sim para falar das perguntas no final, e que eu não consigo ver aqui as perguntas, mas vai ser passada tudo certinho, tá bom? São um panorama do que pode causar um câncer. Eu vou trazer um número para vocês aqui, que é um número assustador, tá? Na oncologia. Isso aqui são os números de casos de diagnósticos de câncer em 2020, né? Nós temos aí no mundo, né, 19 milhões de casos, no Brasil 625 mil pessoas, 10 milhões de mortes no mundo, mais de 240 mil pessoas mortas por câncer em 2020, 47 milhões de pessoas vivas em tratamento no mundo. Olha como essa doença ela tem um aspecto muito amplo. E no Brasil, né, mais de 1 milhão de pessoas em tratamento. E olha esse número em 2030, e 2030 não está no futuro longínquo, não, a gente está falando daqui 10 anos, né? Os números
praticamente vão dobrar, quase, né, mais de 50%, aí, 70% praticamente, né. Tem muita coisa errada, né, no nosso estilo de vida, na forma com que a gente lida com comida, com o nosso corpo, com o estresse, enfim. Não vamos entrar no detalhe aqui, tá, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, dentro da área da psicologia, é o seguinte: esses 1 milhão de pessoas, 1.300.000 pessoas vivas em tratamento oncológico, você multiplica por 10 o número de pessoas em sofrimento, porque o câncer, ele é uma doença familiar, né? Muitas vezes vocês vão ver no processo de formação de especialização em psico-oncologia a abordagem da terapia familiar, porque a família adoece junto. Quem está aí no nosso congresso e estiver passando por isso na família sabe muito bem, né? Eu estou dando uma estimativa aqui de 10 pessoas, mas pode ser muitas vezes mais. É o colega do trabalho, são os amigos, é o familiar. Então, esse número aqui, ele é exponencial. E essas pessoas vão bater no seu consultório, né? Não só o paciente oncológico, mas a mãe que está com o filho com câncer, o filho que está com a mãe com câncer, o irmão que está com a irmã com câncer, o amigo que está com o melhor amigo com câncer, né? O colega de trabalho que está com o colega de trabalho com câncer. Então, essas pessoas vão bater, e essa demanda dessa angústia e desse sofrimento, que muitas vezes nem é a pessoa que está com câncer, vai chegar até você. Então, por isso é importante o conhecimento na área de psico-oncologia, para vocês entenderem que é uma demanda que só aumenta. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, nós temos agora, por causa de pandemia, esse número aqui para 2022, eles não estão conseguindo nem estimar esse número, né? Por quê? Nós temos aí pessoas que não estão procurando médico, pessoas que não estão fazendo consultas periódicas por causa da pandemia, pessoas que não estão fazendo exames preventivos, pessoas que não estão conseguindo acesso a cirurgias, porque as cirurgias, muitas vezes, a maioria dos hospitais não estão fazendo cirurgias seletivas, né? E as pessoas estão adoecendo. O câncer não vai fazer uma pausa e esperar o pós-pandemia para ele voltar na atuação na sociedade, né? Então, o número de pessoas doentes, eles estão estimando aí de um aumento de 30% já em 2022. Então, esse número aqui para 2030, a gente não tem nem noção ainda, tá bom? Então, só para vocês entenderem do tamanho do desafio que aparece e vai aparecer. Então, quem está em formação, busque conhecimento, né? Vocês acompanharam aí a palestra da Camila, não tenham medo de ir para a clínica, porque demanda não vai faltar. Isso eu estou falando de uma patologia, né? Uma patologia ainda fisiológica. E pensa no tsunami que virá de doenças que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Que vai desenvolver aí na sociedade pós essa pandemia. Tá bom? As crianças, né, os adolescentes, os idosos, quanto luto nós estamos vivendo e não estamos podendo viver o luto. Quem já estudou luto sabe muito bem que é um processo. A gente não está podendo cumprir, por exemplo, um ritual, né, que é enterrar o parente. A gente não está podendo ter acesso a isso, né? Então, isso vai vir, esperem que vai vir um tsunami gigantesco. Então, busquem conhecimento, tá bom? E não tenham medo de ir para a clínica, porque não vai faltar aí trabalho para todo mundo, ok? Quais as emoções, né? Isso aqui nós poderíamos ficar falando aqui 2 ou 3 horas, mas eu trouxe muito resumido para vocês. Quais as emoções estão associadas a ao adoecimento de doenças crônicas, tá? Quero tirar aqui um estigma, né, para vocês, um paradigma, né? Nós da área de profissionais da saúde mental, tomem muito cuidado de vocês falarem que uma emoção gera um câncer, uma emoção negativa faz um câncer, tá bom?
Tomem cuidado, não é bem assim que funciona, tá? Não é porque vocês veem muito na internet, né? Ah, adoeceu, a pessoa adoeceu do fígado, e fígado é raiva, então toda pessoa com raiva vai ter câncer. Não, né? Tenham prudência, né? Tenham cuidado em falar isso, né? Tenham muito, muito respeito pela pessoa doente, pelos familiares, porque senão você pode gerar mais culpa ainda nas pessoas, né? Então, o nosso trabalho, ele é sério, o nosso trabalho é fundamentado na ciência, né? Mas o que eu vou falar para vocês aqui é que essas emoções, elas geram um processo de estresse, descontrole emocional e geram um processo de angústia e sofrimento. A exposição excessiva ao estresse, ao descontrole emocional, eu até chamo aqui, ó, a um desespero intenso, isso sim gera um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa, muitas vezes na própria alimentação, e o estresse excessivo gera sim o adoecimento do sistema imunológico, tá bom? Até aí a gente pode falar. Agora, se uma vez você tiver com seu sistema imunológico abalado, né, deficiente, suprimido, e daí você vai desenvolver uma dor de garganta ou um tumor, isso aí está associado à genética de cada pessoa, tá? Isso daí não é porque eu acumulei raiva que eu vou ali fazer um câncer, tá bom? Então é só para vocês entenderem e desmistificar. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que essa demanda de emoções que nós lidamos na oncologia, tá bom? Somatização, desespero intenso, somatização, né, o acúmulo daquela emoção negativa. Então, é muito comum, por exemplo, lutos que não se fecham. Quantos colegas que já aí atendem em clínica, você pega muitas vezes lutos abertos de 10 anos, né, de 20 anos. Lutos mais curtos, com desespero intenso, a pessoa não sabe mais viver a vida dela, sem aquela pessoa, ou sem aquele trabalho, ou sem aquele objeto, né? E esse sentimento de desespero intenso começa a ter um impacto muito grande ali no organismo da pessoa, principalmente na geração de estresse. Lutos que não se fecham nunca, né? Quem atua com luto sabe muito bem o processo de luto de filho, por exemplo, né? É um luto que fica o resto da vida aberto, né? Então, o psicólogo, até a minha área da psicanálise, quando é luto de filho, eu encaminho para psicólogo, porque a psicologia comportamental, ela é muito mais efetiva, né, num luto de filho, né, nesses lutos que não se fecham, do que, por exemplo, a psicanálise, né, muito, não é um trabalho de análise que você vai fazer, é muito mais um trabalho comportamental, e para isso a psicologia, o trabalho ou pela TCC, ou pelo Positiva, enfim, as linhas de atuação que vocês tiverem, são muito ricas. Não estou falando que a análise não funciona, né, e a psicologia analítica também não funciona, você pode até achar ali causas, né, daquele sofrimento intenso, mais intensificado, né? Mas uma mãe que perde um filho, ela vai precisar aprender a fazer compra no supermercado, né? Ela não sabe. Toda vez que ela passar no supermercado, na seção que tem ali talvez a comida favorita do filho, aquele luto vai vir à tona, aquele desespero vem à tona, aquela tristeza vem à tona, né? Então, é uma abordagem muito mais comportamental. Então, mas esses desesperos batem no nosso consultório, tá bom? Não merecimento, aquela pessoa que acredita que não merece ser feliz. Aqui está muito associado também, né, a processos depressivos. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço o trabalho que eu tenho, eu não mereço a felicidade, eu não mereço algo de bom na vida. Aquelas crenças, né, na vida nunca foi bom, e por que na vida da minha família tudo deu errado, por que na minha vida vai dar certo, né? Então você vê ali um estado de não merecimento muito grande, perigosíssimo também, esse sentimento. Então, precisamos de ferramentas e habilidade para lidar com esse perfil de pessoas também. Ou sensação de incapacidade, muito comum aqui acometerem pessoas que têm uma perda, por exemplo, o pai de família que ele perde o emprego ali faltando, sei lá, 3, 5 anos para se aposentar, né?
ele se sente totalmente incapaz, ele se sente totalmente incapacitado de provisionar algo para a família. E aí, o que que acontece? Ele vai adoecer, né? Porque isso vai gerar um estado de angústia, isso vai gerar, pode desencadear ansiedade, pode desencadear ali um processo de descontrole, inclusive hormonal, né? Um nível de estresse muito elevado e isso gera, sim, né, o adoecimento. Então, essa sensação de incapacidade, ela é muito forte. Eu dei um exemplo no trabalho, mas pode ser é quando a pessoa não se vê capaz de cumprir o seu papel. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na sociedade. A abnegação, um sentimento perigosíssimo, né, que é quando a gente abre mão de nós mesmos em função dos outros, sabe, pessoas muito boazinhas, né, aquela mãe que se dedicou a vida inteira para os filhos e depois os filhos, os bebezinhos lindos e maravilhosos, eles crescem e vão embora viver a vida deles, né, e a mãe fica ali, mas cadê meu bebê, né, e ela não se conforma porque ela se dedicou a vida inteira. Então, a saída do filho de casa ou da filha é um luto que ela vai precisar trabalhar, né? Junto com a abnegação. Às vezes, essa pessoa, ela não sabe viver a vida, ela viveu a vida inteira em função de algo e abriu mão de si. Nós vemos muito isso também hoje no corporativismo, né? Nas empresas, as pessoas trabalhando em excesso e vivem em função do trabalho. Se perde aquele trabalho, a pessoa não sabe viver, ela não sabe o que fazer da vida, né? E isso também gera sentimentos, muitas vezes desespero intenso, né? Isso é perigosíssimo também. Nós vemos assim, gatilhos até mesmo para quem trabalha ou estuda com suicídio, esse desespero intenso, a pessoa é tão intenso e tão imediato que ela não consegue ter resposta emocional para aquela emoção e ela pode ir ali sim a uma ação compulsiva ali, até mesmo de tirar sua própria vida. Ó, emoções negativas, principalmente as emoções acumuladas desde a infância. Aí aqui a gente trabalha, né? Medos, fobias, nós trabalhamos aqui os traumas, nós trabalhamos aqui raiva, né? Agressividade muito reprimida, muito contida e de muitos e muitos anos, né? Aquilo vai, a gente até costuma usar o termo popular, vai virando um fermento dentro da pessoa e ela começa, de certa forma, a entrar num processo de adoecimento também. Relacionamentos tóxicos, né? Viver relacionamentos tóxicos, dica, né, que eu já dou para os colegas aqui, né, até para a vida de vocês, cuidado com relacionamentos tóxicos na vida, né, é incoerente a gente viver uma vida em uma relação. É claro que essa incoerência ela vem muitas vezes, né, de transtornos, de distúrbios, de traumas que a pessoa carrega, mas aquele relacionamento tóxico ele proporciona, sim, né, esse nível de estresse muito elevado, porque às vezes a pessoa vive sempre com medo, vive sempre ali submissa, vive sempre se sentindo julgada, né? E essas emoções elas vai gerando um impacto muito grande dentro do nosso organismo. E desejo de atenção, né? Muitas vezes ali pelo processo de adoecimento, quem trabalha ali com processo de depressão, né? A depressão ela tem essa característica, né? Muitas vezes você vê a pessoa depressiva e, claro, dentro da nossa linha analítica, a gente identifica ganhos, né? Quais os ganhos a pessoa está tendo com essa doença, né? Por que a pessoa não está querendo se curar muitas vezes, não quer nem fazer um tratamento, ela quer ficar doente, o que ela está ganhando com aquilo, né? É importante a gente identificar e trabalhar esses desejos de atenção. O exemplo que eu dei da mãe, que os filhos vão embora. Vai embora, o marido já não dá mais atenção, a mãe fica ali sem sentido, né, dentro daquela casa. Né? Estou dando um exemplo da mãe, mas pode ser outro membro, mas é muito comum nas mulheres, né? Elas doam, têm essa doação muito grande, e depois, quando elas se veem assim, totalmente, né, desamparadas, elas buscam algo. Os homens também, tá? Viés de depressão, principalmente quando há associado aqui a incapacidade, que afeta muito a capacidade de provisão do masculino, né?
existe um desejo de atenção intenso, então, de forma muitas vezes até incoerente, eu posso me apegar a um processo de adoecimento para que eu tenha atenção, porque daí eu vou ter meu filho me visitando, minha filha me visitando, aquele filho que não me via passa a vir cuidar de mim, aquele marido que não me dava atenção pede afastamento do trabalho para cuidar de mim. Então, tudo isso, esse desejo de atenção, são elementos que nós precisaremos trabalhar ali, né, dentro do processo terapêutico também, tá bom? Porque esses ganhos, eles são perigosos, né? Porque, e se eu me curar, e aí eu não vou ter mais as pessoas à minha volta, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, e para isso aqui como eu falei, sempre lá no site do Consultório Play, nós temos para todos essas esses itens aqui, né, essas características emocionais, nós temos recursos, busquem conhecimento para trabalhar essas emoções com os pacientes, tá bom? Trouxe também aqui para vocês, ó, estou falando bem rápido aqui para atender o nosso tempo. Eu sei que só esse quadrinho aqui, ó, eu costumo fazer uma aula de mais de 3 horas, então eu estou dando bem uma pincelada para vocês, tá? Mas busquem conhecimento, sim, dentro da área, porque são as principais emoções que nós vamos lidar ali no processo terapêutico. E eu trouxe também para vocês aqui um bônus aí para a vida de vocês, tá bom? E, claro, conhecimento para que vocês possam aplicar isso também. O diferencial de quem supera o câncer, né? Eu faço parte de uma instituição americana que fez um levantamento, né, dos aspectos psicológicos positivos de mais de 30 mil pacientes oncológicos, do porquê aquelas pessoas muitas vezes, né, tiveram a capacidade, né, de enfrentar, né, nós chamamos em inglês o termo coping, né, a capacidade de enfrentamento totalmente diferente, né, e essas pessoas muitas vezes buscam a superação. O tratamento oncológico responde mais rápido, né, a medicação responde mais rápido, a pessoa muitas vezes tem menos efeito colateral, tudo de acordo com a forma com que ela encara a doença, né? Então, eu trouxe para vocês alguns elementos aqui que podem ajudar vocês nas reflexões também. Vamos lá. Pessoas que aceitam o diagnóstico e rejeitam muitas vezes o prognóstico, né? Esse rejeitar o prognóstico, eu estou dizendo assim, sabe que nem pessoas falam assim, nossa, eu estou com câncer, mas agora você vai sofrer muito, porque vai cair seu cabelo, e a quimioterapia é muito ruim, e você vai sofrer demais, e vai ter, a sua vida vai parar. As pessoas, tem muita gente que já tem esse viés catastrófico, né? Nós chamamos isso de catastrofização dentro da análise, né? Tudo de horrível vai acontecer. Ela já cria esse cenário, né? Então, fica muito difícil acontecer algo de positivo, porque ela já coloca tudo negativo ali como uma crença e algo que vai acontecer. E se eu mudar isso, né? E se eu buscar uma atitude positiva? E se eu buscar as autoafirmações, né? A autoafirmação de cura, de autenticidade, né? No sentido, eu vou fazer esse tratamento, mas eu vou sair dessa, né? Eu vou me curar, eu vou buscar a ajuda que eu preciso, né? Eu vou buscar tudo o que eu preciso para que eu não passe esse sofrimento. Eu vou perguntar para o médico, por exemplo, como que eu diminuo os efeitos colaterais de um tratamento. Tudo isso é possível, né, desde que você tenha essa atitude de enfrentamento positiva. Pessoas que lidam com o tratamento com participação, iniciativa, compromisso, né, implicando aí na discussão com os médicos e os entes queridos, né, de uma forma intuitiva, de como lidar com as decisões de acordo, por exemplo, com o entendimento do próprio tratamento, né? Mas olha aqui, participação, iniciativa e compromisso são coisas importantíssimas para nós trabalharmos e desenvolvermos isso na pessoa que está ali buscando essa ajuda, pode ser o familiar ou o próprio paciente oncológico, né? Como que eu mudo essa pessoa desse estado passivo para um estado ativo, né, de uma participação com iniciativa e se comprometendo com o tratamento, dentro até mesmo das suas crenças e dos seus valores.
Pessoas que fazem introspecção no processo do adoecer, né? Eles utilizam a doença para um aprendizado e crescimento pessoal, resolvendo, por exemplo, as perdas, completando o trabalho de luto, como o exemplo que eu dei para vocês, fazendo aqui, ó, uma autorrealização. Vocês querem um exemplo muito comum que eu trabalho em consultório? São pessoas que muitas vezes adoecem por conta de um estilo de vida estressante no trabalho, né? E nós já temos a evidência de vários tipos de doenças que são causadas por conta de uma vida estressante. Pessoas que estão trabalhando aí, né, 12, 14 horas por dia, uma vida estressante. Nós vivemos uma sociedade estressante, isso sem pandemia. Imagina agora com pandemia, a gente nem tem como mensurar. A pessoa adoece, né? E quando ela é diagnosticada, ela faz uma introspecção e, por exemplo, ela dá um basta nesse estilo de vida, né? Ela fala: eu não quero mais isso para minha vida, né? Eu não quero mais viver sofrendo muitas vezes aqui num luto. Então elas vão buscar ajuda, né? São pessoas que usam o processo do adoecimento para esse crescimento pessoal e entendem, eu não quero mais isso para a minha vida, o que eu posso fazer de diferente? E é aqui que a atuação do psicólogo é importante, porque o fato da pessoa querer, ela não sabe como fazer, né? Muitas vezes ela não tem capacidade cognitiva, porque às vezes ela está inserida num contexto, por exemplo, de uma família disfuncional, que ela não consegue sair daquele contexto. E é aqui que a psicologia entra, né? O nosso trabalho ele é essencial para proporcionar esse despertar do crescimento pessoal dentro de um processo terapêutico que vai proporcionar à pessoa reflexões para que ela, né, possa avaliar. Lembra que nós, como o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, a gente nunca vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer da vida dela. Isso não é nosso papel, né? Senão nós estaríamos ali julgando a pessoa. Você não vai virar e falar: sai desse emprego, que esse emprego não está te levando a nada, né? Só está te adoecendo. Nós não temos, né, nem esse direito de fazer isso com a pessoa, mas nós temos sim a obrigação de levar a pessoa à consciência e à compreensão se aquilo ali está sendo coerente ou não para a vida dela, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. E aqui o papel do psicólogo é essencial, tá bom? Dentro da oncologia e dentro de todas as doenças crônicas. Então, busquem conhecimento. Claro que a formação de vocês, ela vai dar uma base muito grande, mas é uma base teórica, né? Nós vimos a Camila falando aqui do grande, muitas vezes o medo das pessoas assumirem a vida de empreendedora, de trabalhar em consultório, porque elas se sentem inseguras, elas não têm conhecimento, às vezes, detalhado ali para fazer aquele acolhimento, por exemplo, né? Para você lidar com isso. Então, mas tem recursos hoje, né? Tem especializações hoje em todas as áreas da psicologia. Você pode especializar no que você quiser hoje para buscar ferramentas para você entregar na mão da pessoa que busca ajuda e alívio daquele sofrimento, tá bom? Deixa eu ver aqui, estou tomando cuidado com o meu horário. As pessoas que transformam suas relações pessoais, ó, aprendendo a receber, priorizando a si mesmos, conciliando os conflitos, eliminando relacionamentos tóxicos, né? Eu tenho um caso até, vários casos, inclusive, de relacionamento tóxico, a gente trabalha muito isso, mas não vou falar só nessa questão do relacionamento conjugal, né? No relacionamento ali da questão de machismo, da questão hoje até associado aí ao feminicídio, né? Não estou falando desses casos tão extremos, mas um caso bem simples que eu vou compartilhar com vocês aqui. Tinha uma senhorinha, ela estava em tratamento oncológico e ela chegava sempre aqui triste, cabisbaixa, né? E um dia eu provoquei, né? Eu falei: o que acontece, né? Ela: ai, mas sabe o que que é? Que eu tenho uma vizinha muito boa, eu amo aquela vizinha. Ela sempre, ela que está me ajudando, está cuidando de mim, ela vai em casa fazer comida. Mas todo dia à tarde, e o curioso é que a consulta era após a visita da vizinha, né? Todo dia à tarde, a minha vizinha vai levar um docinho para mim, vai levar um bolinho. E ela chega lá já falando assim: nossa, você acredita que eu li no jornal hoje que morreu
o fulano morreu desse câncer que você tá. Mas olha, fica bem, você vai se curar, tá bom? Aí passava mais uns dias, a vizinha vinha de novo e falava, você acredita que morreu outra pessoa? Morreu fulano, morreu ciclano? Eu ficava o dia inteiro ali buscando, né, ou nesses grupos de notícia, enfim. E aquilo estava gerando uma angústia, né, desesperadora naquela pessoa que estava em tratamento, porque não é esse tipo de amizade que ela queria no processo de tratamento dela. Está sendo, mas é muito boazinha, mas está cuidando, né? Mas está ajudando, mas não está agregando em absolutamente nada nos aspectos emocionais. Né? A pessoa estava quase ali indo, poxa, já já, quando que ela vai sair falando para todo mundo que eu morri com essa doença, né? Pois então, ela fez uma introspecção, trabalhamos coerência em coerência e pronto, a vizinha não foi mais na casa dela. Né? Eu estou dando um exemplo bem simples, né? Claro que não é tão simples você se livrar de relacionamentos tóxicos na sua vida, né? Mas faça isso ser simples, não permita relacionamentos tóxicos, não permita pessoas que não estão agregando em nada na sua vida e muito pelo contrário, né? Isso aí, como nós vimos lá, relacionamentos tóxicos são os principais que geram adoecimento, porque o nível de estresse que uma pessoa vive se submetendo a um relacionamento tóxico é muito elevado mesmo. Tá? Então, tomem cuidado. Esse relacionamento pode ser conjugal, esse relacionamento pode ser familiar, né? Esses relacionamentos podem ser de trabalho, esses relacionamentos podem ser de amizades, cuidado, né? Então, transformem as relações pessoais. Isso aqui é algo que nós trabalhamos, né? No nosso curso de capacitação, nós temos uma anamnese oncológica, que é uma anamnese voltada só para paciente oncológico, e nós mapeamos toda essa questão dos relacionamentos, né? E aí sim você vai trabalhar recursos ali de como você vai lidar com esse tipo de pessoas na sua vida, tá bom? Estamos quase finalizando aqui. Quem muda o estilo de vida, né, com novos padrões, novas dietas, exercício, trabalho, modo de vida. Poxa, eu adoeci, vou me curar. Me curei, eu vou mudar minha vida. Se tudo que eu fiz me levou a ficar doente, alguma coisa eu tenho que fazer de diferente, porque senão eu vou adoecer novamente, né? Então, mudar o estilo de vida. É claro que aqui eu estou falando quando nós já estamos com a pessoa com um diagnóstico, mas eu não preciso adoecer de câncer para entender que eu tenho que comer melhor, né? Nem eu, nem vocês aí que estão assistindo, né? Eu não preciso adoecer de câncer para entender que eu tenho que fazer exercício físico. Eu dou um exemplo, né, em todas as aulas, né? Eu odeio fazer exercício físico. Não gosto de usar muito essa palavra odiar, mas enfim, eu não me identifico. Não nessa vida, não é exercício físico. Mas há 10 anos atrás, a cardiologista virou para mim e falou: ou você faz atividade física, ou daqui 10 anos você vai morrer. Porque eu tenho histórico de doença cardíaca na família, né? Ela simplesmente falou, não ficou falando que eu tinha que comer melhor, que eu tinha que fazer. Ela simplesmente falou: ou você faz atividade, ou a sua morte já está decretada daqui 10 anos, né? Que é o padrão aí do adoecimento na minha família. Pronto, foi o suficiente, né? Eu entendi que eu tenho que fazer atividade física. Gostando ou não gostando, eu faço. Então, eu faço lá minha 1 horinha. E eu não faço aquela coisa de prazer. Não tem prazer de exercício físico na minha vida, né? Eu fico controlando os segundos. A hora que deu ali é para fazer 1 hora, o que, que eu tenho que fazer? Ah, falar, 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Legal. É isso que eu vou fazer o resto da vida. Então, deu ali 1 horinha, eu coloco o alarme, acabou, parei com o exercício físico. E assim eu estou fazendo, né? Lembra, a gente tem que associar a dieta, a regra é bem simples. Ou você come menos, ou você faz mais atividade física. Ah, não quero fazer menos atividade física, então você tem que comer menos, e mais saudável ainda.
mudar estilo de trabalho. A Camila citou um pouquinho, né, da narrativa da vida dela, quando ela identificou que o trabalho não era mais, ela não se identificava mais com aquele trabalho, não fazia sentido para a vida dela. Ó, ela foi buscar coerência para a vida dela, né? E assim nós temos que fazer. Esse trabalho não faz mais sentido na minha vida. Eu vou buscar coerência, eu vou buscar fazer algo que faz sentido. E muda o modo de viver, o modo de enxergar a vida, tá bom? E pessoas que expressam, então, as suas emoções, sendo elas positivas ou negativas, tá? Essas emoções reprimidas desde a infância, especialmente aqui raiva e mágoa, né? Cuidado com esses sentimentos, raiva e mágoa no luto é perigosíssimo, raiva e mágoa nos relacionamentos conjugais é perigosíssimo, raiva e mágoa no ambiente de trabalho é perigosíssimo, né? Porque isso aqui está ali, ó, toda hora gerando estresse, toda hora. E quando a gente fala estresse, nós estamos falando de um hormônio chamado cortisol, né? Então, eu fico com raiva, eu entro em estado de alerta, porque eu tô produzindo cortisol e eu não estou precisando agir para nada, né? Que o cortisol, ele é um hormônio do estresse que nos ajuda ali a fazer os enfrentamentos, tanto adrenalina e noradrenalina e cortisol. Mas se eu tenho raiva e eu não tomo uma ação, eu gerei esse cortisol, eu gerei esse hormônio e não fiz nada. E aí o que acontece? Vai afetar o sistema imunológico. E quem possui propósito de vida? Cansado, né? Cansado eu não tô porque eu amo o que eu faço, mas assim, toda semana, toda vez que começou pessoa nova, a pessoa vem e faz toda aquela narrativa que não quer morrer, né? Ok, ok, fulano, eu entendi. Você está doente com uma doença crônica, né? Que uma doença que leva à morte. Eu entendi que você não quer morrer. Mas por que você quer viver? E as pessoas não conseguem responder isso, né? Essas pessoas que têm todo aquele histórico, elas não conseguem responder. Que eu não quero morrer, isso é processo instintivo. Ninguém quer morrer em sã consciência, né? Mas ok, mas você quer viver para quê? E o nosso trabalho, muitas vezes, é auxiliar a pessoa a desenvolver essa resposta que muitas vezes ele não tem. E se a pessoa não tiver essa resposta do porquê que ele quer viver, isso é um desafio muito grande. Tá bom? Pessoal, corri aqui com o nosso horário, gostaria de ficar aqui um tempão com vocês, porém, eu entendo que nós temos aí a questão de todas as palestras que eu estou assistindo aqui com vocês, né, é só um gostinho que o Psipro, né, junto com a Dilson aí está trazendo para a gente, então vontade não falta de falar muito, mas trago aqui para vocês a parceria, tá bom, do Instituto Câncer Sem Medo, e do Consultório Play, tá bom? Que é a nossa plataforma de recursos terapêuticos também. Nós teremos aqui em breve também os cursos disponíveis online, tá? Tá aqui meu contato, meu WhatsApp, os nossos arrobas também aí, caso vocês queiram seguir. E é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Nós temos algumas perguntas aqui já que já foi passada, tá? É uma pena. Eu vou abrir agora para perguntas e deixa eu só interromper aqui a apresentação. Ok, vamos para as perguntas que foi passado aqui para nós, né? Reinaldo, Alô? Reinaldo, eu queria só te interromper de forma breve, Sim. já que você vai fazer aí as perguntas, né, as últimas perguntas aí, É um pouquinho baixo o seu microfone. Eu acho que deu algum. Alô? Agora tá melhor? Ah, agora melhorou. Agora tá... Pronto, vê só, já vai fazer então vai fazer a resolução, né? Vai responder aí algumas perguntas das pessoas e desde já gostaria de te pela palestra, muito interessante, muito elucidativa e realmente me fez chamar muita atenção no que diz respeito a questões socioemocionais, psicológicas, eu diria, que tem a ver com câncer. Estou tentando abrir
que está aparecendo. Vê só, Reinaldo, pessoal que está nos acompanhando, enquanto o Reinaldo responde algumas perguntas de vocês, vocês marquem no Instagram, tá certo? Marquem no Instagram o PsiPro, nos stories de vocês, tá certo? Marquem no Instagram, nos stories de vocês. Marquem o Reinaldo também, né? O Consultório Play. E aí, daqui a pouquinho, nós estaremos fazendo o sorteio de tá certo? De 2 planos trimestrais do PsiPro. Então, enquanto o Reinaldo estiver respondendo essas últimas perguntas, estejam aí vocês marcando, tá certo, nos stories de vocês, o PsiPro, Consultório Play, estará concorrendo daqui a pouquinho a 2, tá certo, 2 planos trimestrais. Então é isso, Reinaldo, fique à vontade. Ok, obrigado, obrigado. Bom, pessoal, vamos às perguntas. A pergunta da Eduarda Ribeiro, ela pergunta assim, como trabalhar pensamentos positivos nos pacientes com câncer em quadro depressivo? Nós vamos perceber que, assim, geralmente, as pessoas que buscam um apoio psicológico, né, no estado normal, são pessoas que têm um estado de angústia associado. Isso pode estar associado a uma depressão ou não. Lembra, muitas vezes o paciente com câncer, ele vai buscar a sua ajuda em consultório, mas o câncer não vai ser o conflito dele, tá bom? Nós temos uma aula muito rica voltada para a família em psiconcologia, e você percebe que muitas vezes os conflitos que vêm à tona numa doença como o câncer são conflitos que, ó, já existiam, tá bom? E aí ele só vai vir à tona agora. Então, às vezes o câncer não é o conflito às vezes é o relacionamento familiar, o conflito muitas vezes são outros aspectos, e o câncer, lembra, o câncer é só um sintoma, a doença é só um sintoma, tá? Mas no quadro da depressão, você vai precisar trabalhar a depressão, e muitas vezes com a doença crônica, é por isso que eu falei lá no comecinho, né? Nós muitas vezes precisamos identificar que tipo de depressão é essa, porque é muito comum o paciente oncológico desenvolver uma depressão medicamentosa, tá? Nem é uma depressão que ele tem aí de aspectos conflituosos na vida, é porque a quimioterapia afeta o fígado, afetou o fígado, você afeta o processamento hormonal, principalmente da serotonina, né, que é o principal estabilizador de humor no nosso organismo. Então, você precisa primeiro identificar qual é a depressão, que tipo de depressão é essa, se vai ser necessária uma intervenção com um psiquiatra, por exemplo. Eu tenho os colegas, eu sou aqui de Campinas, de São Paulo, então eu tenho os colegas psiquiatras voltados aqui à área oncológica, ou muitas vezes eu mesmo entro em contato com o oncologista do paciente, né? E pergunto para ele se ele identificou alguma coisa, alguma alteração de comportamento, e se ele trabalha com, por exemplo, um antidepressivo durante o processo. Porque muitas vezes essa depressão não é voltada aí a conflitos que já existem, tá bom? É uma depressão do próprio tratamento. Sendo uma depressão desenvolvida pelo diagnóstico, que é muito comum, né? Vem muito medo de morrer, o medo da morte, você vai trabalhar o processo depressivo ali dentro do recurso que você tem, tá bom? Mas só busque identificar se a questão do sofrimento da pessoa está associada a algo tangível, né? A uma doença, a uma patologia aí psíquica ou orgânica, tá bom? Então, nós temos, é comum na psiconcologia nós identificarmos, sim, esse perfil de depressão, tá? Então, aí é só uma especialização mesmo que vai te dar recurso para você compreender e poder gerar um diagnóstico de qual tipo de depressão aquela pessoa está passando. E se você vai conseguir trabalhar essa depressão sem a ajuda do psiquiatra, né? Porque aí muitas vezes, porque muitas vezes pode ser uma depressão que já existia, eu entro com a quimioterapia, isso debilita demais o processo hormonal da pessoa, da serotonina específica, e eu vou ter que trabalhar junto com o psiquiatra para a gente restabelecer o humor dessa pessoa, para aí ela poder ter capacidade de enfrentamento,
Tá bom? Segunda pergunta, José Saraiva, pessoas deprimidas têm mais tendência ao câncer que pessoas com temperamentos opostos? Olha, lembra o que eu falei no começo, José? Muito obrigado aí pela sua pergunta. A depressão, sim, ela é um alerta muito grande, tá? Nós temos hoje, no mundo, nós vamos falar aqui de Brasil, né? Quase 50% da população está num processo depressivo, seja ele mais leve, né? Ou seja ele agudo, ou seja ele crônico. Dessa população, apenas 5% busca ajuda, tá bom? Então, olha para você ver que perigo. Nós temos 95% da população depressiva que não está buscando uma ajuda, que lida em casa, por exemplo, é alguém falando, vai arrumar um emprego, muda de emprego, vai fazer alguma coisa da vida, né? Sai dessa tristeza, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Não é, a pessoa está com depressão, e depressão é patologia, não é frescura, tá bom? Então, a pessoa que está em depressão, ele desenvolve um estado de angústia e sofrimento. Esse estado de angústia que vai afetar o sistema imunológico, tá? Então, Reinaldo, tem uma ligação direta à depressão com câncer? Não podemos afirmar isso, mas nós temos uma ligação direta da depressão com o sistema imunológico. A pessoa, ela vai, porque ela vai ter deficiência de absorção de alimento, ela vai se alimentar mal, ela vai ter problemas, por exemplo, intestinais, ela vai ter problema de absorção de nutrientes, de vitaminas básicas, ela vai estar com deficiência, por exemplo, de vitaminas necessárias para o processo de mitose, né, que é o processo de reprodução celular, e é esse processo, se ele for afetado, ele vai ali desenvolver uma célula doente. Então, tem vários fatores. Então, por isso que a depressão ela é extremamente perigosa, tá bom? Então, mas é muito comum, sim, pessoas depressivas evoluírem para doenças crônicas, tá? Você pode ver pessoas depressivas que vão evoluir, pode ser para uma fibromialgia, que vão evoluir para outras doenças inflamatórias no corpo, que a gente chama das ites, né? Ele vai desenvolver aí artrite, seja lá uma tendinite, ou todas as doenças que terminam com ite, que são processos inflamatórios, por conta desse nível elevado de cortisol e adrenalina e noradrenalina que fica no corpo, tá bom? Agora, daí para desenvolver o câncer, nós temos aspectos genéticos também. Tá bom, José? Muito obrigado. Última pergunta da Adriele Nunes. Adriele, vamos lá. Existe possibilidade de alguma somatização evoluir para um caso de câncer? Eu acho que o que eu falei agora respondeu também, né, Adriele? A somatização, eu sou psicanalista, eu sou apaixonado por psicossomática, né? Então, busco conhecimento a todo curso, a todo custo, a todo momento. O nosso curso é voltado à psicossomática, ao simbolismo, né? É bem esse viés, quem gosta de Jung aí, ou da psicologia analítica, vai gostar bastante. Eu sou apaixonado pela psicossomática, assim, a medicina psicossomática hoje, que está voltada muito mais, né, ao comportamento do ser humano e não à doença. Vocês pegam médicos e bons médicos hoje, a anamnese, o protocolo deles é voltado para o comportamento da pessoa, né, os aspectos psicológicos, depois que ele vai investigar, né. Então, isso é fantástico, esse médico está bem evoluído, mas não é todo mundo que tem acesso a esse perfil de profissional, tá bom? Então, somatização evolui, ele impacta o sistema imunológico. Essa é a regra, tá? Sempre, agora que nós estamos em pandemia, vocês estão vendo, todo mundo agora está preocupado com o sistema imunológico, né? Virou aí todo mundo correndo aí e suplementando e tomando vitamina C e que bom, porque já devia ser assim sem pandemia, né? Mas por quê? O segredo da nossa existência humana é o sistema imunológico, né? A gente se acha a espécie dominante no planeta, a gente não é. Quem domina o planeta é vírus e bactéria e fungo.
A gente vive desde criança tomando vacina e tentando sobreviver aí a esses vírus e bactérias. E quem nos mantém vivo é o nosso sistema imunológico. Então, eu espero que esse seja um legado que a pandemia nos deixe como sociedade, como profissionais, né? Da importância que é nós cuidarmos do nosso sistema de defesa. O sistema imunológico é a defesa. Não adianta, o Adriele, você sair para viajar e deixar sua casa aberta, né? Pode entrar ninguém, mas pode entrar um ladrão, pode entrar um cara só roubar algumas coisas, como pode entrar uma quadrilha, roubar tudo e pôr fogo na sua casa. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Com o nosso sistema imunológico baixo, você percebe que você pode desenvolver desde uma gripe, desde uma inflamação de garganta ou no ouvido, ou uma unha encravada, até um processo de uma doença crônica como um câncer, tá bom? Aí o que leva a isso é a genética, mas o que eu preciso ter? As minhas defesas elevadas. Então, dica para os colegas: busquem nutricionista em pandemia, suplementem com vitaminas. Isso aí eu trabalho com todo paciente, tá? Chegou comigo, a regra é nutricionista. Quem tem acesso, né, a um personal, a fazer exercício físico, atividade física, né, toda esse trabalho em conjunto. Pessoal, é isso aí, estamos encerrando. Desculpa trazer ainda 10 minutos aí do tempo de vocês, tá bom? Espero que eu tenha tocado vocês aí com a psico-oncologia, tá? Tem gente falando que podia ficar mais, eu ficaria aqui a noite inteira, né? Estou trabalhando desde cedo, mas eu amo falar desse assunto. É uma pena que eu não vou poder responder vocês aí, mas vocês podem colocar as perguntas, quem quiser acessar, eu coloquei lá o WhatsApp, ou vocês podem falar diretamente também lá pelo Instagram, tá bom? Me despeço por aqui com vocês, passo aí a palavra agora ao nosso colega José e o Adilson também. Muito obrigado pela oportunidade e espero ver vocês no próximo encontro.